Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Edgard e esse é o meu canal aqui no YouTube, Diga Edgard. Mas você também pode me encontrar lá no Instagram através do @euedgard. Nesse vídeo eu quero indicar para vocês um livro, um romance que eu li recentemente, que é uma obra do maior escritor que já pisou nesse país, o Machado de Assis. O livro a que me refiro é A Mão e a Luva. Eu não tinha conhecimento desse livro. Geralmente a gente tem conhecimento dos livros mais famosos ali do Machado, como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas ou o Dom Casmurro, mas no caso A Mão e a Luva eu acabei descobrindo ele por um vídeo ali que eu estava assistindo, um vídeo que falava sobre personalidade, sobre personagens que têm uma personalidade interessante, uma personalidade inteligente, que a gente deveria tentar se inspirar. E esse livro ele foi lançado em 1874, então já faz aproximadamente 150 anos dessa obra, mas ela permanece muito atual. Por quê? Porque o tema abordado nessa história é um relacionamento amoroso. Só que assim, a gente pode pensar que são histórias clichês, né, do relacionamento amoroso e tal, mas a grande magia, a grande inteligência e sagacidade do Machado de Assis, o que o torna realmente o maior escritor brasileiro, é justamente pegar uma história que aparentemente poderia ser uma história boba e transformar ela numa coisa que enriquece a nossa alma, onde a gente consegue entender um pouco mais da realidade da vida, entende um pouco mais sobre quem são os seres humanos, quem nós somos e os nossos sentimentos. Então por isso que eu achei bastante interessante esse livro e trazer ele aqui para vocês. Bom, esse livro ele tem como protagonista a Guiomar. A Guiomar ela é uma moça de origem simples e que fica órfã de mãe e ela acaba indo morar com a madrinha lá no Rio de Janeiro, mais precisamente em Botafogo. E essa madrinha ela é uma baronesa, uma mulher da alta sociedade do Rio de Janeiro. Então a Guiomar ela deixa de ser uma moça simples para viver nesse ambiente onde ela tem contato com pessoas que têm dinheiro, pessoas que estão num nível dentro da sociedade, um nível ali superior, digamos assim. E o que acontece? A Guiomar ela é uma moça muito bonita, muito educada. A baronesa trata ela como filha, porque a baronesa, além de ser viúva, a baronesa também perdeu uma filha e ela trata a menina como se fosse filha dela. A Guiomar, por ser uma moça muito bonita, por ser uma moça ali bastante educada, gentil, muito feminina, ela atrai os olhares de alguns rapazes, de alguns pretendentes. E esses pretendentes, então, eles muitas vezes revelam ali o sentimento que tem por ela. Enfim, ela sabe que tem ali um número X de pretendentes. E ela observa cada um desses pretendentes e vai avaliando cada um deles para ver qual seria o mais interessante para se relacionar. E aí a gente já começa a entender qual é a personalidade da Guiomar. A Guiomar ela não se rende ali às paixões, às coisas fáceis. A Guiomar ela pensa sobre cada um daqueles rapazes que estão ali cobiçando ela e a gente consegue então entrar na mente dela e perceber o que ela está pensando. Então assim, essa história ela traz diversos questionamentos, como por exemplo, o que torna um homem interessante aos olhos de uma mulher? O que torna uma mulher interessante aos olhos de um homem? Quais são as diferenças de um homem que o torna vencedor e que o torna perdedor? Então assim, são vários temas abordados, são vários questionamentos dentro dessa história que faz a gente pensar muito sobre a própria vida, sobre os relacionamentos e a gente consegue então perceber ali como que o Machado ele vai desenvolvendo essa história e respondendo várias dessas questões ali ao longo do texto. E é interessante essa história, eu gostei bastante dessa história porque ela me fez pensar muito sobre os relacionamentos que eu tive e os relacionamentos assim de amigos, de conhecidos, de como a gente se entrega tanto às paixões, de como a gente se entrega tanto às emoções e às vezes é preciso ali a gente ter um pouco desse lado racional, um pouco dessa visão que a Guiomar e um outro personagem que vocês vão conhecer, que ele também acaba trazendo para a história e que faz a gente pensar muito nas nossas próprias ações. Pessoal, então essa é a minha dica de livro para vocês, sem spoiler até aqui, porque a partir de agora eu vou começar então agora a dar spoiler, contar um pouco mais sobre essa história e lançar ali um olhar geral sobre ela. Então se você não gosta de spoiler e se você quiser ler o livro, então eu agradeço você por ter ficado comigo até aqui e a partir de agora então eu vou
comentar esse livro de uma forma mais aprofundada. A Guiomar, então, ela tem 3 pretendentes. Quem são esses 3 pretendentes? Tem o Estevão, tem o Jorge e tem o Luiz Alves, que é o amigo do Estevão. A história começa com o Estevão desabafando com esse amigo, contando que ele é apaixonado pela Guiomar e tudo mais, e ele é encorajado pelo amigo, pelo Luiz Alves, que ouve aquela história ali atentamente, é encorajado a desistir da Guiomar, porque ele já percebe que a Guiomar não quer nada com ele. Ele já percebe o seguinte, que essa história ali tá fadada, né, tá destinada ao fracasso. Mas o Estevão, ele é dramático, ele é uma pessoa que ele abandonaria tudo pelo amor, ele é uma pessoa muito voltada para as paixões. E isso é uma das características que vai ficando cada vez mais forte e evidente ao longo da história. E a Guiomar, ela acaba, então, desprezando esse cara, o Estevão, pelo seguinte, porque ela considera ele muito apaixonado, muito bobo, muito voltado para as emoções. E a gente consegue, então, perceber a Guiomar analisando a personalidade dele, pensando sobre ele e tudo mais, reagindo às coisas que ele acaba fazendo para ela. E a gente vai percebendo o seguinte, que o Estevão ainda tem muito que amadurecer, tem muito que aprender. E aí tem o outro personagem, que é o personagem Jorge, que também está ali interessado pela moça. Mas o Jorge, ele é o seguinte, ele é sobrinho da baronesa, então ele tem ali um laço, digamos, com a Guiomar, não um laço de sangue, mas tem um laço ali, digamos, familiar, de parentesco, enfim. E o que acontece? O Jorge, ele consegue perceber que a Guiomar, ela é uma oportunidade para ele em vários sentidos. Primeiro que ela é uma moça bonita e tudo mais, então seria bom para ele casar com ela. E, no caso, ela herdaria, caso a baronesa morra na história, a Guiomar, ela vai herdar, então, o patrimônio, metade do patrimônio ali. E esse sobrinho, que também é muito querido pela baronesa, ela deixaria com certeza para ele. Então ele pensa o seguinte, bom, se eu casar com ela, eu vou aumentar, então, esse patrimônio que eu vou receber. E a Guiomar, ela acha o Jorge um rapaz muito mimado, muito superficial, muito acomodado. E ela também acaba não tendo nenhum interesse por ele. E aí tem o Luiz Alves. O Luiz Alves, ele é o personagem... Ele e a Guiomar são os personagens mais interessantes dessa história. Porque a forma como o Luiz Alves, ele conduz ali a trama, como ele conduz esse sentimento que ele tem pela Guiomar, é que no fim das contas acaba despertando nela o interesse nele. Os dois têm características muito semelhantes, como por exemplo, os dois são ambiciosos, os dois não se deixam levar pelas emoções, eles são pessoas que conseguem dosar o lado romântico com o lado racional. Eles são pessoas que pensam muito antes de falar e tudo mais. Então vai acontecendo ali um interesse recíproco entre os dois. E a personalidade do Luiz Alves, ela é uma personalidade de um cara que ele sabe muito bem o que quer. Tanto que uma das frases que eu achei mais interessante no livro é a frase "tudo é aliado do homem que sabe o que quer". E eu achei muito interessante isso, porque para conquistar não apenas ela, mas tudo aquilo que ele quer, ele é um cara bastante determinado, ele sabe aonde ele quer chegar, ele sabe o que ele quer conquistar. Então isso ajuda muito ele na hora de tomar as decisões, de pensar nas coisas que ele vai fazer. Então assim, pessoal, é uma história que eu gostei bastante, eu quis trazer aqui para vocês. A escrita do Machado de Assis, ela é uma escrita um pouco difícil da gente compreender, a gente precisa voltar sempre e reler algumas partes. Mas assim, o Machado, ele é um leitor de pessoas, ele é um leitor de ser humano. E ele consegue colocar nessa história, então, tipos de pessoas que a gente vê até hoje em dia. Pessoas que são muito apaixonadas, muito emocionadas, digamos assim, e acaba metendo os pés pelas mãos por conta disso. A gente vê pessoas interesseiras que querem estar no relacionamento por conta de interesses financeiros, ou interesses de status, ou interesses ali de negócios, enfim. E, no caso, também
a gente vê pessoas que querem estar com outras dentro de um relacionamento onde há uma ambição de crescer, onde há uma ambição de estar junto e de construir as coisas juntos. E olha pra você ver, né, que em 1874 ele lançou essa história, ele publicou essa história e ela faz sentido até hoje e muito provavelmente vai fazer ali durante muitos anos. E a Guiomar, ela é uma moça que, apesar da época, ela mostra ser muito à frente do seu tempo, de perceber, de entender o valor que tem um casamento. Não apenas do lado romântico, mas todo o lado social, todo o lado ali de você ter um parceiro realmente para sua vida. Tanto que o nome do livro, A Mão e a Luva, faz referência justamente a isso, que a Guiomar e o Luiz Alves, eles se encaixam, um consegue então complementar o outro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha breve resenha e se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like e compartilha também aí com seus amigos. E outra coisa, olha, assiste o vídeo aqui do lado porque em breve eu vou estar lançando o meu primeiro livro, Benício, Memórias de um Popstar, e ele vai estar disponível aí nas plataformas digitais e de repente impresso também. Então, pessoal, olha só, vê esse vídeo e deixa um like lá também e obrigado, viu?